Bom dia, alunos do quinto ano. Mais um dia que se inicia. Aqui em Paraipaba tá chovendo, não sei aí no Cágado. E já quero desde já, inicialmente, pedir desculpa, pelo atraso da atividade de hoje. Infelizmente, quando eu fui fazer a postagem do documento, percebi que ele estava com roupinha. Passei para PDF, mas mesmo assim ficou lá o símbolozinho, peça de um quebra-cabeça. Mas graças a Deus, com muita tentativa, consegui, retirar e fazer um novo arquivo, tá? Totalmente como eu havia pensado e elaborado para vocês, tá certo? Então, hoje nós temos aula de 3 disciplinas, tá? Então, já vou iniciar a aula, certo? E eu vou iniciar com História, tá bom? O tema da aula de hoje de História é o tempo e a história. Bem, para que a gente possa compreender a própria história, a gente precisa saber em que época ou em qual circunstância isso aconteceu. E os estudiosos, os historiadores, eles precisavam cronometrar, contar a história. Então, eles tiveram isso a partir do tempo. E essa percepção do tempo, ela torna-se essencial para a compreensão desse processo histórico. Então, ela é necessária. E o que acontece? A contagem do tempo, ela se transforma com as mudanças e as evoluções da sociedade, com as nossas evoluções, com as nossas transformações. Então, a gente vem de uma época de uma população primitiva, com coisas bem arcaicas, sem essas evoluções que a gente tem hoje, o fogo, a água, a energia, os eletrodomésticos, os móveis, os aparelhos de informática, nada se tinha, era tudo primitivo. Aí as populações primitivas faziam como para contar o tempo, compreender o que é o hoje, o que é o amanhã, tá? Eles possuíam como referência os ciclos da natureza, suas crenças, seus deuses, hábitos e costumes. Por exemplo, como no período da colheita, esse período aqui eu vou plantar a semente, vou arar a terra e no período tal eu vou colher. E também tinha um período da caça. Então, para eles, o período que eles conseguiam assimilar era o período da colheita e o período da caça, para ele poder se estabelecer no tempo. Só que aí tudo vai se evoluindo. As gerações passadas, elas começaram a contar o tempo observando o movimento dos astros, principalmente a questão do Sol e da Lua, porque o Sol ele já determinava o que era o dia e a Lua determina que é a noite. Então, eles conseguiam também fazer a contagem através dos movimentos dos astros. Só que isso era algo que não dava para ter um tempo certo e determinado, apenas uma noção do tempo, uma noção de dia, uma noção de noite, tá? Aí, o que foi acontecendo? Nós fomos evoluindo, tá? E um fato muito importante para vocês foi em Roma, onde foi criado o primeiro calendário, tá certo? Então, eles criaram um calendário por quê? Porque a população, os povos que moravam em Roma, eles pagavam tributo, certo? E o tributo, ele era pago no primeiro dia do mês. E o que acontece? O nome calendário, ele vem do latim, que é a língua utilizada, que é calendai, que quer dizer o quê? Dia de pagar as contas. Então, os romanos, querendo embutir isso, nas pessoas que contribuíam com os impostos, eles criaram o calendário, para a pessoa já saber, primeiro dia do mês eu tenho que pagar o meu tributo. Então, os romanos criaram um calendário. Vários tipos de calendários, O nosso calendário é o calendário cristão, que é o mesmo calendário também utilizado em Roma. Só que pesquisadores acreditam que existem cerca de 40 tipos de calendários, tá? Em todo o planeta. Porque nós temos vários países, então, por exemplo,
Arábia Saudita, China, Japão, esses outros têm seus próprios calendários, né? Aí vem o calendário chinês, vários entre outros. E no passado, houve um tempo em que os estudos da vida humana eram divididos em pré-histórico e histórico. Pré-histórico, por que ele era chamado de pré-histórico? Era o período que as pessoas elas não sabiam escrever, tá? Então, eles dividiram a história pela escrita. Então, quando não sabiam escrever, era pré-história, era arcaico, era primitivo. E a história, quando ela passou a ser escrita, ela foi considerada história, tá? Então, esse período eles eram considerados por conta da escrita. E para finalizar, a gente vai aprender as formas de contar o tempo, tá? Existem 3 formas da gente contar o tempo. O tempo cronológico, onde a gente conta esse tempo através dos relógios e calendários. O tempo geológico, onde a gente conta a partir das transformações que ocorrem na natureza, tá? Onde os antropólogos, né, que trabalham com artefatos e tal, conseguem contar o tempo. E nós temos, por último, né, o tempo histórico, que é baseado nas mudanças da sociedade, né, do meio social. Então, essas são as formas de contar o tempo, tá bom? Então, encerramos história e vamos para educação física. Educação física, eu preparei um vídeo do YouTube para vocês, que vocês vão assistir agora. E o tema da aula de hoje é ginástica geral. A ginástica geral é um esporte que envolve a prática de uma série de movimentos que requer força, flexibilidade e coordenação motora. A ginástica desenvolveu-se na Grécia Antiga a partir dos exercícios físicos feitos pelos soldados, incluindo as habilidades para montar e desmontar um cavalo. A palavra ginástica é originária do grego, que significa treinar. As modalidades de ginástica são ginástica geral, ginástica rítmica, trampolim, ginástica aeróbica e ginástica acrobática. A ginástica fortalece os músculos, melhora a coordenação motora e aumenta a capacidade cardiorrespiratória de seus praticantes. E para finalizar, vamos para a disciplina de ensino religioso. Hoje o tema é as representações religiosas na arte, tá bom? Então a gente vai poder compreender como é que isso ocorre. A arte e o sentimento religioso, eles andam de mãos dadas, tá certo? Desde o início da humanidade. Desde quando eles faziam aquelas artes rupestres, até a construção das grandes mesquitas, né? Que são templos utilizados pelo povo judeu. A arte, ela aparece como um suporte para o sentimento e para a experiência do divino. Né? As pessoas podem ter contato com a arte e encontrar beleza, esperança e coragem para enfrentar a vida, abraçados pela crença no que lhe é sagrado. Então, as pessoas, elas associam muito nas imagens dos santos, nos templos que são construídos, no reflexo que esses deuses, né, ou Deus, traz para cada crença, para cada religião, né, para o que eu acredito, para a fé, né, a qual eu exerço. Então, a arte, ela é utilizada como uma ferramenta para que eu possa poder exercitar, né, o meu sentimento religioso, a minha fé, a minha crença, tá? E para compreendermos o uso dela, né, a gente vai conhecer as principais características. A primeira característica é a arte religiosa, né, que são o quê? Né? Ela reúne obras artísticas representando esculturas de santos ou pinturas de passagens e personagens bíblicos, tá? Essa é a arte religiosa, uma das principais características. Segunda é a arte sacra, né? Que são o quê? Obras de teor religiosos relacionadas aos rituais, ou seja, destina-se ao culto sagrado. Seja no evangélico, seja no católico, seja na umbanda, seja no candomblé, seja no islamismo, no muçulmano, tudo isso é a arte sacra, tá?
A arte popular são as obras artísticas, tendo a cultura popular como principal raiz, tá? Determinada sociedade tem a sua cultura popular, então ela vai ser baseada, a arte, né, nessa cultura popular. E temos, por último, característicos elementos religiosos, que algumas vezes, direto ou indiretamente, o artista ele insere nas obras elementos que apresentam questões religiosas. Então, esses elementos religiosos, no caso, ele não está diretamente ligado à religião, mas o artista, quando ele vai fazer a sua obra de arte, ele coloca alguns elementos religiosos na sua obra, ok? Então, vamos lá, galerinha, vamos fazer as atividades. Como eu já expliquei no áudio, cada disciplina você vai copiar no seu caderninho aí, na matéria que você já dividiu, as respostas de história na disciplina de história, as respostas de educação física na disciplina de educação física e as respostas de religião na disciplina de religião, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. Tchau!